Olá, eu sou a Cris Pereira, publicitária e apresentadora do Em Voga Podcast, com realização da S Comunicação. E hoje eu estou aqui para entrevistar a pré-candidata para vereadora Luca Fogaça. Ai, que delícia! Luca, e aí? Uma delícia te ver aqui, viu, Cris? Olha, eu fiquei com ciúmes, viu? Mas acho que você vai me substituir muito bem, né? Eu espero que a hora que acabe essa minha fase eu possa voltar, viu, Cristina? Luca, como é que foi isso? Eu te conheço na área da comunicação há muitos anos. O que te levou para a política? Como que você tá com isso? Por que você foi para a política? Ai, Cris, é assim, ó. A minha geração foi muito omissa na política. Fomos. Então, a gente, por exemplo, assim, era dia de votação, a gente viajava e justificava. E isso é uma coisa. O que aconteceu? As pessoas, porque eu digo assim, ó, a política é que nem você vai viajar e deixa tua casa aberta. Se deixa tua casa Sim, aberta, os ladrões vão entrar. Entendeu? Então, se você fecha ela bem, ninguém entra. Eu acho que na política acontece isso. Se todo mundo que tivesse um bom caráter, fosse bom e não fosse corruptivo, sim. entendeu? Se candidatasse para a política, então eu até queria que todos os meus amigos se candidatassem, porque daí o que ganhasse era gente boa, entendeu? Não tem aquela Sim. coisa. E né? você percebe que de um tempo para cá as pessoas têm mais, né, se interessado por política? De um tempo para cá é ótimo, né? De um, Porque de nós uns tivemos um presidente, que foi o Bolsonaro, que Exatamente. voltou esse negócio de patriotismo, que Foi aí que eu acho que as que pessoas estava muito começaram. esquecido. Agora começou isso, né? E daí eu resolvi entrar na política porque eu não gosto do que eu vejo na política. E se eu puder fazer um pouquinho para mudar, eu vou Pequena fazer, diferença, eu né? vou fazer a minha parte. Sabe, não vai, mas você vai se desgastar, você precisa de saúde, você já passou da idade, sei lá. Eu vou fazer a minha parte, pelo menos eu vou dormir tranquila. Sim. Eu tentei, e se eu conseguir ser eleita, eu pode ter certeza que eu vou fazer a minha parte. Eu acho que é por isso que eu entrei na política, né? Nossa, muito legal. E de primeira, assim, qual que é o seu maior objetivo? O que você tem, assim, o que mais no seu plano de governo, nas suas estratégias, o que mais você se preocupa? Olha, eu tive um câncer e me tratei pelo SUS. Foi maravilhoso, porque Maravilhoso, foi né? Rio maravilhoso Preto. o SUS. Mas agora, eu vi milhões de falhas pequenas na saúde, porque a gente passa a frequentar postinho com mais assiduidade. Com aquela Né? frequência, né? Não, porque quando você não tem doença, você não vai ao postinho. Quando você tem doença e não tem plano de saúde, principalmente em função Só da vai de idade, rotina. você vai lá quando você machucou o pé, torceu o joelho, ou está com suspeita de dengue, qualquer coisa assim. Sim. Agora, quando você tem uma doença que você precisa tá em dia com a tua E saúde. com muita frequência para acompanhamento do tratamento, Não, né? mas daí você nem vai no postinho acompanhamento do tratamento, mas você precisa estar com a tua saúde em dia. Sim. Então, daí você começa a frequentar mais o postinho. E daí eu comecei a ver, porque eu acho que é diferente uma pessoa ir no postinho sem os olhos do jornalista. Entendi. Né? Eu começava a sentar, eu ficava, às vezes você fica 5 horas esperando para Conheço ir bem. para E você ficava observando, né? 5 horas esperando para ir para triagem. Não é 5 horas esperando fazer a consulta. Para ir para triagem primeiro, né? É. Aí eu ficava olhando, falando, nossa, gente, aquela moça podia ter ido depois. Não tem fila de idoso. Ai, a atendente me tratou mal. Sabe, eu já fui lá, eu quero acolhimento. Né? Já fui lá doente, sem plano de saúde. Ou seja, péssima. E ela queria acolhimento, e ela trata a gente.
Então, daí eu começo, a outra só fica no celular. Por que que essa filha é assim? Sabe, cadê o médico que ainda não chegou? Chega uma criança, não tem pediatra aqui, só no outro postinho lá, não sei aonde. Você começa a ver. E eu começo a conversar com as pessoas. Sim. Você está aqui? O meu marido está aí há 10 dias internado, esperando uma vaga, não sei aonde. Aí você começa a ver. E você começa a pensar como você podia ajudar nisso. Isso que eu ia te perguntar, reforçar. O que mais você viu assim que te chocou, que te deixou triste e que te deu start de falar, eu preciso mudar isso? Acho que o atendimento dos concursados. O atendimento? Eu saí várias vezes de postinho chorando. Chorando. Assim, pleno tratamento de câncer, indo na farmácia. Se sentindo super buscar descuidada remédio, ou às vezes não atendida? Não, buscar remédio na farmácia, que você fica numa fila gigante. Remédios caríssimos, né? Aí o cara te atendeu. Não tem. Nem olha para tua cara. Sabe? Não fala, olha, minha senhora, infelizmente não tem. Eu vou ligar aqui, ver se tem. Cuidado mesmo, né? É um cuidado, um acolhimento. Acolhimento. Acho que isso foi uma coisa que pelo fato de eu sair chorando, né? E eu ainda tinha por onde correr, sabe, Cris? Eu ainda tinha por onde correr. Eu tinha amigos que me ajudaram, né? Eu rifei um monte de coisa que eu tinha. Eu pedi ajuda mesmo na cara dura, enfim. Sim. Mas eu fico pensando quem não tem isso. Entendi. Quem não tem para onde correr, o que essa pessoa faz? Ela entra em depressão. É muito triste isso, né? E eu falo que eu sou a candidata dos pobres, porque eu me trato pelo SUS. Sim. Frequento o postinho. Conhece a gestão. Frequento sabe o postinho. como que é burocracia, sabe tudo. E ando de ônibus. Tenho carteirinha de 12 e ando de ônibus. E ando a pé. Quer ando dizer, pelas calçadas. É na prática, não é só teoria. Você viveu a prática, então né? eu falei, eu tenho que entrar, porque eu fui em várias outras, conversando com outros candidatos, eles falam, eu acho louvável, tem que arrumar a rua. Então, eles já partem do princípio que o mundo tem carro. Sim. E não é por aí, entendeu? Tem uma boa parcela que anda de ônibus. Que anda de ônibus, principalmente idoso, né? Se utiliza de aplicativo, então, e anda na calçada. Sim. Então, eu fiz até uns vídeos falando de calçada. Hoje, eu fiquei sabendo que eles multam vários estabelecimentos, mas, assim, em pontos e estabelecimentos que eles conhecem. Mas, assim, no bairro que eu moro, no Nazaré, você tem que andar pela rua. Porque é inviável andar na calçada. Não tem calçada. Cadeira de roda, então, é impossível. Tem calçadas que tem um degrau, juro por Deus, que eu já entortei o meu pé. E, assim, o dia que eu entortei o pé foi super engraçado. Porque eu pisei, era tão alto o degrau, eu não imaginava, porque da mesma cor, né? A pé. Eu pisei, eu virei, eu gritei, mamãe, mamãe. E minha mãe já morreu. Falei, gente, na hora da dor, do susto... Foi inconsciente. Você grita, né? Muito louco isso. Aí fiquei um tempo sem fazer academia e fiquei ruim mesmo, na calçada. Depois eu fiquei sabendo, você podia ter acionado. Acionado quem? O dono da casa, o prefeito? Não sei, eu acho que tem pequenas coisas que podem ser sanadas. E você não precisa usar, por exemplo, assim, usar o dinheiro público. Eu tenho uma visão de, por exemplo, assim, olha, a iniciativa privada da empresa X vai dar um curso para todos os atendentes concursados. Vamos fazer um escalonamento dos atendentes de postinho. Tipo um curso de uma humanização, por exemplo, humanizar mais esses funcionários. Se fala tanto em medicina integrativa. Em humanização, e no atendimento, né? não tem o integrativo. A pessoa não olha para você vendo que você está doente, que você não tem condições de pagar uma consulta particular. Porque você já está lá, né? Nessa situação que você já não tem um atendimento particular. Então, dá um curso, dá um treinamento. Eu sei que Rio Preto tem 400 agentes de saúde.
Esses 400 no total. Agentes de saúde que fazem o casa a casa. Ah, sim. É muito legal. Sim. Esses agentes... Inclusive, tem até um nome. Esses agentes, eles são treinados para dar um atendimento para essas pessoas. Sim. E eles são bárbaros. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns. Eu fiquei, assim, o preparo deles é diferente. É bem humanizado, né? É bem humanizado. Então, não custa você estender esse preparo. Um pouquinho ali, um pouquinho lá, não sei o quê. E eu estou pelo PL, né? Por que eu estou pelo PL? Eu fui convidada por vários partidos, eu não tenho vergonha de falar isso. É isso que eu ia te perguntar. Né? Como eu sei que você foi convidada por outros partidos, eu queria saber isso. Aí eu, inclusive, tinha me filiado a outro, e daí eu querendo saber qual que é o plano de governo, como faz e não sei o quê. E assim, eu senti que eu não obtive resposta. E eu não vou entrar no negócio de política se eu não soubesse se o cara é realmente correto, se as minhas... Que identifica o mesmo plano de governo que o seu. Se ele vai trabalhar naquilo ou não. Ou se ele está me querendo só porque eu sou mulher, entendeu? E vou encher a cota feminina lá do partido. Aí um amigo meu me ligou e falou: você quer conhecer o coronel? Falei, quero. Aí falei, eu não vou em gabinete, não vou em nada. Vamos num café, eu quero conhecer. E o coronel foi. E a primeira coisa que ele me falou foi do plano de saúde dele. Nossa, aí ele me você pegou. Se identificou. Total. Na hora. Total. Entendeu? Ele disse assim, olha, nós queremos fazer um trabalho, porque eu lembro que em 2006, assim, eu tive uma tendinite muito forte e fui na emergência do HB, que é maravilhosa. Maravilhosa. Né? Hoje em dia... Que a gente não pode mais, né? Hoje em dia, por algum motivo político... Só quem é da região. É só o HB, como ele é um hospital estadual, Sim. Só atende o entorno. Ele não recebe mais verba municipal. Sim. Então, é uma coisa de política. E parece que o HB, segundo o coronel, está apto a fazer algumas concessões de atender uma emergência. Eu tenho o irmão de uma amiga que teve um acidente de moto, teve uma fratura exposta, foi para a emergência da Santa Casa. E a Santa Casa já foi direto para emergência, é maravilhosa. Não foi nem pro postinho. Não, fratura exposta. E ficou um tempo esperando para ser internado, operado, enfim. A Santa Casa é ótima, é maravilhosa, mas ela não tem a possibilidade de atendimento que, em certos casos, o hospital de base tem. Sim, o hospital de base sempre foi referência, né? E uma coisa que eu vejo, por exemplo, assim, eu visitei o Hospital da Zona Norte, que é fantástico. Fantástico, eu acho adorei. Que ele poderia ter, numa gestão, quem está lá é o doutor Horácio, que eu amo, Sim. Numa gestão política, ele podia atender melhor o público, os munícipes de Rio Preto. Sim. E outras coisas, né? Parece que já está fazendo algumas cirurgias pequenas de ortopedia, mas ele foi aberto com visão só de olhos, né? Catarata. Mas já está fazendo todos os tipos de cirurgia, inclusive maravilhoso. E daí eu fui conhecer também o Hospital Dia. Sim. Lá. E tem um laboratório fantástico. É fantástico. O laboratório do Dia eu conheço também, é fantástico. E não tinha ninguém. Estava vazio. Vazio. Na fila, vazio. E em contrapartida, o outro a lotado, Santa Casa né? lotada. Santa então, Casa eu lotada. acho que falta um olhar nessa gestão. Então, eu, como vereadora, quero encher muito o secretário de saúde. Ai, que bom. Pedindo para dar uma olhada nisso. O postinho tal, os postinhos precisam ter pediatra de fim de semana. De plantão. Eu tenho 5 netos. Sabe quando eles se machucam? É de fim de semana. Tem. Que é a maioria.
E no postinho não tem o pediatra. Então, tem que... Tem só lá a emergência, né? São coisas que tem que ser estudada, Cris, com carinho, sabe? Então vamos falar lá de ônibus. Eu pego ônibus. Sim. Daí, eu tenho agora, principalmente na política, eu tenho um monte de cabo eleitoral lá na Zona Norte, eu tenho que ir para a Zona Norte. E eu quero ir de ônibus, eu quero exercer o meu direito de cidadã, claro, e usar o transporte público, a saúde pública. Eu faço isso com plena consciência. Aí eu chego lá na rodoviária, tenho que pegar um ônibus para ir lá na Zona Norte, no determinado bairro. Sim. Cadê? Eu tenho que ficar perguntando qual é o ônibus que vai lá. Eu tenho que ir em tal lugar, em tal endereço. Aquele lá vai. Isso quando não tem que ir até a rodoviária. Não, tem que ir até a rodoviária. Tem que ir até a rodoviária. Não tem como pegar, fazer direto, Exatamente, impossível. Esse é o grande problema, Aí né? você tem que ir até a rodoviária. Chega na rodoviária, você tem que pegar outro ônibus. E muitas vezes a gente nem sabe qual é o outro que Muitas tem que pegar, vezes não, né? nunca sabe. E, por exemplo, tem uma pessoa lá que informa para todo mundo, tá? Não tem assim, eu vejo com bastante dificuldade a informação, que antigamente era mais fácil. Então, e outra, às vezes eu chego na rodoviária, eu tenho que pegar um ônibus que vai lá para a estrada de Piguá, né? Sim. Daí eu vou pegar o ônibus ali, mas ele demora 1 hora. É impressionante, né? Ele demora 1 hora. Na casa que eu estou morando, ali no Jardim Nazaré, quando eu mudei para lá, tinha um ponto de ônibus na porta, porque é perto da Unesp. Uhum. O que aconteceu? Na pandemia, a Unesp fechou, as empresas de ônibus recolheram as linhas, entendeu? Verdade. Acabou a pandemia, o ponto de ônibus em frente à minha casa está até hoje desativado. Até hoje? Então, as empresas de ônibus continuam, né? Uma concessão, a gente sabe que é bacana, né? Sim. E cadê os ônibus que passavam lá? Por que não voltou? O Nazaré é um bairro de idoso e estudante. E a gente é precário em ônibus. Né? Eu acredito que na Zona Sul, eu vou pouco para a Zona Sul. Não, na Zona Sul também tem muitos problemas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quem está lá onde eu moro, no Jardim Maracanã, e quer, por exemplo, ir no Nazaré, você pode colocar 2 horas de ônibus aí. Você pode colocar, no mínimo, 2 horas de ônibus aí. É um absurdo A isso. logística de São José do Rio Preto está bem complicada. E assim... Está bem complicada. Por que eu vejo isso? Porque a nossa governança não utiliza os serviços públicos. Não utiliza. Então, pelo que eu vejo, eles nem conversam com os servidores dele para saber. Não traz a informação direta para por exemplo, você sabe que para a gestão, né? Que de sábado o ônibus demora mais do que de dia de semana? Porque, na verdade, eles diminuem a frota de sábado e domingo. A frota, mas de sábado o trabalhador trabalha. Trabalha. Como que eles diminuem? Quem que diminui a frota de sábado? Achando que de sábado ninguém trabalha? Porque a pessoa não trabalha. Mas mesmo que a pessoa queira passear, mesmo que a pessoa precise ir fazer uma faxina, ver uma mãe, ou ver uma tia, ou ver uma sobrinha, precisa de ônibus, né? Independente de se não for trabalhar ou não. Não, tem coisa assim que eu fico chocada. Eu falo, não é possível, não é possível. Aí você vê, por exemplo, na Europa, o prefeito de Londres vai de bicicleta ou metrô. Vai. Trabalhar. É cultural também, né? Lá as pessoas usam o transporte público. Por que o metrô funciona maravilhosamente bem? Porque os ricos usam. Né? O empresário usa. Aqui, se você falar para o empresário que ele tem que pegar um ônibus para ir para o escritório, ele se mata, ele acha... Eu conheço muita gente, Luca, aqui em Rio Preto, que nunca entrou no ônibus, viu? Eu também. Muita gente. Eu lembro que quando o Nenê Once era vivo, uma vez ele pegou um ônibus e alguém fotografou
e colocou na internet assim, olha o Nenê Once andando de ônibus, como se fosse uma coisa pejorativa. E eu já andava de ônibus. Aí eu me fotografei andando de ônibus e falei, eu exercendo meus direitos civis, andando de transporte público. Pá! Ué, lógico, né? Daí, ai, o ônibus tem ar-condicionado. Meu, então eu tenho muito azar. Porque eu nunca consegui pegar um com ar-condicionado. Não sei quais são os horários, como que funciona. Eu não sei se são todos, mas se é só eu já vi ônibus com ar-condicionado. Eu acho que a Zona Sul é mais privilegiada. Tem um certo privilégio. Enfim, tem um monte de coisinha que a gente podia fazer por Rio Preto para ajudar, né? E para ajudar a classe menos favorecida, né? Ô, Luca, e aí, diante de todos esses pontos que você está falando, que você está abordando, mesmo assim, você vai encarar. Você vai fazer, vai fazer isso acontecer. Vai fazer política correta. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou tentar. Você... Eu vou tentar fazer a minha parte. Se as coisas que eu propor vão ser aprovadas ou não, eu estou fazendo a minha parte. Você vai fazer a sua parte. Você sabe que vai ser difícil, que é um assunto difícil, mas que é de extrema necessidade, você vai encarar. Quer ver uma outra coisa? Tenho tempo ainda para falar? Tenho, né? Uma outra coisa que eu quero abordar. Rio Preto é uma cidade moderna. É uma cidade bonita. Uma cidade que está vindo muita gente de fora. Com muita ciclovia agora, né? Por que nós não praticamos o lixo reciclado? Porque assim, a gente faz a nossa parte em casa, mas depois não adianta, porque depois eu fiquei sabendo que a gente faz a nossa parte e depois... por exemplo, assim, lá em casa eu faço a minha parte de lixo reciclado. O dia que eu ponho o lixo para o lixeiro, eu não ponho reciclado. Eu ponho reciclado em dias diferentes. Reciclado em dia diferente, para lixo sujo, as pessoas que pegam na rua pegarem o reciclado. Mas você já foi num lixão? É um absurdo. Porque aí chega lá, tá tudo misturado. Então a gente faz a nossa parte. Quando eu fui conhecer o lixão, eu falei, mas a gente separa em casa e aí eles chegam e misturam no lixão. Então falta educação, Cris. Falta educação. E falta a conversar com a empresa e falar, olha, tudo bem, vamos orientar as pessoas para fazerem o lixo reciclado. Não estou falando que a Construeste precisa separar. Sim. Ela pode pegar só o lixo, fazer uma parceria com uma... Nós temos aqui em Rio Preto uma indústria de reciclado já. Sim. E vamos agilizar nesse sentido. Vamos fazer isso. Porque é um absurdo. Porque a gente já fazendo a nossa parte e já tendo essa estrutura desse reciclado, já fica muito... Né? Você lembra que quando começaram a falar que a água do mundo ia acabar? Claro que eu lembro. E ainda tem gente que está nessa. As pessoas tinham um comercial na televisão que falava assim, fala para os teus filhos fazerem xixi no chuveiro. Lembra disso? Para economizar a água da descarga. É um absurdo isso, mas tudo bem. Eles estavam tentando educar, né? Não precisa lavar a calçada, não sei o quê. Então, assim, por exemplo, uma coisa que eu vejo e que só acontece no Brasil é papel higiênico não pode ir no vaso. Oi? Como assim? O nosso tratamento de água daqui de Rio Preto é maravilhoso. A água, você sabia que a água da torneira você pode tomar? Não, eu tomo, mas eu gostaria de saber abordar mais essa questão, porque eu não sei. Meu irmão era da CETESB, né? E ele fazia análise da água e tudo. A água nossa é muito boa. Sim. E o tratamento, se você jogar o papel, em vez de jogar no lixinho, jogar na privada, o tratamento de água é para isso. Não sabia. Mais uma que eu aprendi agora. Agora, se você jogar o papel no lixinho e pôr no lixo, vai para o lixão. Você imagina? Que interessante. 500 mil pessoas... E olha, eu não sabia disso. 500 mil pessoas jogando papel higiênico no lixão. Olha a proporção disso. Olha a informação. Então, é uma coisa que eu tinha um amigo
que falava para mim que eu tenho muito animal e tal, eu pegava o cocô do cachorro e punha no lixo. E ele falava, joga na privada. Porque o tratamento... Então, do animal, sim, mas eu nunca tinha parado para pensar a questão do papel higiênico na privada. É impressionante. Porque falam que Nunca pensei entope. sobre... Uai, entope você jogar um rolo, né, meu filho? E outra, arruma a tua privada. Põe um cano maior. As casas antigas têm um cano. Tinha, é verdade. Na casa da minha mãe nunca teve um lixinho para jogar papel higiênico. Porque devia ser enorme. Agora acho que eles fazem as casas novas. Não sei o que acontece. Mas eu faria um trabalho de educação nesse sentido, nas escolas, sabe? Nas escolas, né? De lixo reciclado. Falar de tudo isso, eu faria um trabalho de educação disso na escola. E só tem mais uma coisa que eu quero, se deixar, eu falo uma hora, né? Uma coisa que eu quero falar é da proteção, né? Eu não sei se você sabe, mas eu sou protetora. Tenho grupos de protetoras. Sei. Não conheço todas as protetoras de Rio Preto, mas pode ter certeza que elas me conhecem. Porque eu recebo milhões de ligações assim. Ai, Luca, ó, tem um abandonado aqui, você pode dar lar temporário? Né? E graças a Deus eu moro numa casa com quintal. Então, com árvore no quintal, eles têm onde o animal pode ficar, né? E eu vejo assim que tem a bandeira de protetora, eu não uso, apesar de ser protetora, porque eu sou protetora por opção. Por amor. O dinheiro que eu gasto cuidando, resgatando o animal e cuidando deles, eu poderia comprar um carro que eu não tenho. Entendeu? Eu pagava a prestação de um carro bom que eu não tenho. Mas é opção. Eu quero ter aquilo. Por amor mesmo, e né? Pronto, né? E sou incapaz de ver um gatinho na rua, não parar e pegar. Então, eu acho que a bandeira de proteção é bacana. Eu tenho colegas, inclusive do PL, que eu admiro, acho notável o trabalho deles, não sei o quê. Mas eu vejo outros candidatos usarem a bandeira de protetor e eu tenho vontade de perguntar para eles assim, quantos animais você tem na tua casa? Entendi. Por quê? Eu tenho... Quantos você tem hoje, Luca? Muitos. A Cláudia, por exemplo, que também é candidata a vereadora por outro partido, ela é protetora, porque ela é louca que nem eu. Liga para ela às 3h, ela vai resgatar um cachorro atropelado na rua. E ela leva para a casa dela. Ela paga o veterinário do dinheiro do bolso dela. Então, ela eu sei que é protetora. E tem outras que são assim, a Márcia, que hoje ela tem um terreno, que ela cercou o terreno, e não se pode falar onde, né? E ela tem lá 100 e poucos gatos, que ela sustenta com o trabalho dela. Ela não pede dinheiro para ninguém. Então, eu acho muito que amor, né? Tem protetor e tem outros protetores que tem ONG, não sei o quê, pede dinheiro para comprar ração para dar para os gatos da represa. Oi? Eu sei disso também, é uma coisa... Então, isso é uma coisa que a prefeitura devia também olhar essas ONGs direitinho, fazer uma verificação do livro caixa, doações, tudo certinho, né? Como o meu bairro lá, tem muito gato na rua. Porque tem muito protetor bom aqui em Rio Preto, muito protetor bom aqui em Rio Preto, e que não faz política e nem usa o dinheiro público. Acho que incentivar as empresas, a iniciativa privada a ajudar essas pessoas, porque você sabe, né, que existe até uma lei internacional que premia, ela dá prêmios para empresas que estão na causa animal. Na causa animal, na sustentabilidade, né? Tem dedução de imposto. Sim. Então, orientar as empresas nesse sentido. E parar de ficar só na teoria e praticar realmente isso daí, né? Eu sou muito bocuda, viu, Cris? A gente vai ter, nesse decorrer aí dessa campanha, a gente vai abordar muita coisa, a gente tem muita coisa para falar. E eu lá dentro, o que eu puder fazer para ajudar nesses aspectos e outros que vão aparecer, né? Eu vou fazer, né? Com certeza. Nesse decorrer aí, a gente vai conversar bastante.
E acho que a gente tem muitas dessas pontuações que você fez, eu acho que são pequenas pontuações, mas de extrema necessidade. E a gente vai conversar aí durante essa campanha, que a gente vai abordar muitos outros assuntos. Olha, eu fico muito feliz de você estar no Invoga. Só para encerrar, eu queria que você mandasse um recado aí para o pessoal, assim, de objetivo final, o que você quer falar para esse pessoal, assim, de início agora? Tá, primeiro eu quero falar que eu estou muito feliz de ser você, que ficou no meu lugar. Achei que a escolha foi muito boa. Fiquei um pouco ciumada, mas tá ótimo. E, bom, vamos lá. Olha, quem me conhece sabe que eu não faço nada mal feito. Se eu entro para fazer, é para fazer bem feito e fazer direito, né? Então, eu quero falar que, se eu conseguir me eleger, eu vou realmente fazer a minha parte. Vocês podem contar com isso. Tá bom? Obrigada. Adorei, Luca. Muito obrigada. Pessoal, a gente vai ver a Luca muitas vezes aqui. Luca Fogaça, vereador, pré-candidata do PL. Adorei conversar com você, Luca. Muito obrigada, viu?